Glória a Deus por este momento oportuno, maravilhoso, bom, que o Senhor Jesus nos concede estarmos aqui para ouvirmos a sua gloriosa e maravilhosa palavra. Que a graça e a paz desse Deus esteja com você. Deixe uma mensagem ao seu coração que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 6. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinha feito, como o que tinha ensinado. E ele lhes disse: Vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram. E correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dá-lhes vós de comer? E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele lhe disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães. E deu aos seus discípulos para que o pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Glória a Deus por essa palavra que ficou registrada para que pudéssemos conhecer o tamanho do poder do nosso Deus. A palavra nos fala em um outro lugar que se todos os feitos que Jesus fez quando esteve aqui na terra fossem registrados, não teria livros que contesse de tanto que Jesus derramou a bênção quando ele esteve aqui na terra. E nos dias de hoje não é diferente. Jesus está aí com as mãos estendidas, ele quer abençoar o seu povo, ele quer multiplicar a bênção na sua vida, ele quer multiplicar a bênção sobre a sua família. Jesus quer abençoar o seu povo. Jesus não está com suas mãos encolhidas. Ele está desejoso de abençoar. Ele está desejoso de derramar a graça, a bênção, a fartura, a paz. Mas precisamos nós ter uma aproximação de Deus, purificados, santificados, lavados, remidos no seu sangue, transformados na renovação do nosso entendimento, da nossa mente. Então, basta a gente querer ser abençoado. A palavra de Deus diz: só tem 2 senhores. Ou há de amar um e aborrecer o outro. Ou há de agradar um ou agradar o outro. Então, procuremos nós agradar a Deus em todo o tempo. Que nós possamos estar cada dia colocando a nossa vida, a nossa consciência em dias, todo dia, eu estou bem. É assim que Deus me quer. É assim que o Senhor quer de mim, para que nós não percamos as bênçãos que Ele tem para nos entregar. Que nós possamos comer do pão multiplicado por Deus, que nós possamos receber a vitória das mãos dEle, que nós possamos ter um lar abençoado, cheio da graça dEle, derramar da bênção dEle na família, nos filhos, por onde passarmos, na vida material, na vida espiritual, sermos cheios da graça de Deus, termos paz nos nossos corações, que é o que importa. Não adianta nada termos tudo e não ter paz. Se a gente não tiver paz, não adianta de nada. Então,
O principal é receber de Deus na vida espiritual. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, buscais, e encontrareis. Então, nós podemos ouvir essa palavra e buscar do Senhor, clamar ao Senhor todos os dias, buscar Ele com sinceridade, se achegue na presença de Deus. Deus, Ele perdoa todo dia. A misericórdia dEle é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia dEle se renova a cada manhã. Então, Ele está aí hoje para nos ajudar como advogado, está nos ajudando, basta a gente querer. Aquele que diz que ama a Deus, guarda os mandamentos. Então vamos guardar os mandamentos do Senhor, porque queremos viver a multiplicação de Deus. Queremos viver as bênçãos que Deus tem para nós. Às vezes a gente fica, Deus me abençoa, Deus me abençoa. Ai, Deus não me abençoa, eu oro tanto e nada acontece, nada sucede. Cada dia parece que fica pior. Irmãos, é porque às vezes a gente não está orando com fé, ou então estamos passando por aquele momento de prova. Mesmo na prova, a gente consegue entender que Deus está trabalhando. Agora, quando a gente sente estar abandonado, que não nada, ora e nada sucede, ora e não sente nada, ora e a luta multiplica cada dia mais, não vê saída, aí nós temos que pensar como estamos nós, como estamos vivendo nós, estamos vivendo a justiça, estamos vivendo a fidelidade com Deus, temos andado numa vida de retidão, como estamos? Então, porque mesmo na prova, Deus, Ele dá os seus sinais que Ele está conosco. Ele nos dá força quando a gente não aguenta mais caminhar. Ele nos carrega no colo. Então, vamos cada dia mais desejar a bênção de Deus, porque Ele está com as mãos estendidas querendo nos abençoar. Ele está com a bênção preparada para nos entregar. Então, o que está faltando é nós abrirmos o nosso coração para receber. Eis-me aqui, Senhor, eu quero receber de Ti a multiplicação. Eu quero comer do pão multiplicado por Tuas mãos, assim como o Senhor multiplicou para esse povo ali no deserto. Jesus ali teve compaixão daquela multidão que era como ovelha sem pastor. Jesus sentiu pena deles e deu ali a bênção para eles. Então aquela grande multidão o seguia. Muitos seguiam por causa dos milagres que Jesus realizava. Mas nós precisamos ser daqueles poucos que o seguiam por desejo de obedecer, de aprender dele, da palavra dele. Assim como os discípulos. O dia que estava ali Jesus pregando e o seu discurso era duro. Aí eles disseram, quem que suportava aquele discurso? Jesus disse, pode ir. Se vocês quiserem ir, podem ir também. E foi saindo de um a um, porque não suportava aquele discurso de Jesus. Pedro, olhando para Jesus, disse, para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, para onde iremos nós, se só Tu tens a vida eterna? Nós não temos para onde ir, se não for na presença de Deus, se não for diante desse Deus maravilhoso, que quer nos abençoar e que quer multiplicar. Que a graça e a paz desse Deus seja com você. Busque o Senhor, ore ao Senhor, para que você receba dele as bênçãos, porque Ele está aí com as mãos estendidas querendo abençoar. Basta você crer e receberás a bênção de Deus. Amém. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho, faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo.